Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. É sempre uma alegria, mais uma vez, nos encontrarmos aqui neste canal, na TV Cairóis, para juntos refletirmos sobre aquilo que Deus tem para revelar a cada um de nós através da sua palavra. E hoje, o texto que servirá de base para a nossa reflexão encontra-se em Cântico dos Cânticos, capítulo de número 4, a partir do versículo de número 7. Assim está escrito em Cântico dos Cânticos, capítulo 4, versículo 7 em diante. Tu és toda formosa, querida minha, e em ti não há defeito. Vem comigo do Líbano, noiva minha, vem comigo do Líbano. Olha do cimo do Amana, do cimo do Seni e do Hermon, dos covis dos leões, dos montes dos leopardos. Arrebataste-me o coração, minha irmã, noiva minha. Arrebataste-me o coração com o só dos teus olhares, com uma só pérola do teu colar. Que belo é o teu amor, ó minha irmã, noiva minha. Quanto melhor é o teu amor do que o vinho e o aroma dos teus ungüentos do que toda sorte de especiarias. Os teus lábios, noiva minha, destilam mel. Mel e leite se acham debaixo da tua língua, e a fragrância dos teus vestidos é como a do Líbano. Jardim fechado és tu, minha irmã, noiva minha, manancial recluso, fonte selada. Os teus renovos são um pomar de romãs com frutos excelentes, a hena e o nardo e o açafrão, o cálamo e o cinamomo, com toda sorte de árvores de incenso, a mirra e o aloés, com todas as principais especiarias. És fonte dos jardins, poço das águas vivas, torrentes que correm do Líbano. Estamos diante de um texto que foi escrito por Salomão, Cântico dos Cânticos. E é um texto que, através do mesmo, nós encontramos o esposo se dirigindo à sua esposa, dirigindo a elas, a sua querida, a sua amada, diversas expressões, diversas manifestações de afeto, de amor, de carinho. E hoje eu quero, à luz desta palavra, trazer para a nossa reflexão alguns princípios para a vida conjugal. Princípios esses que nos ajudarão a termos uma vida conjugal duradoura e feliz. Salomão aqui oferece alguns desses princípios que podem promover e nos ajudar nesta felicidade própria da vida conjugal. Nós sabemos que a vida a dois, a vida conjugal, ela é um grande desafio, sobretudo nos dias de hoje. Mas a palavra de Deus, que sempre é a lâmpada para o nosso caminhar, ela também nos dá diretrizes, conselhos, ensinamentos, princípios para nós, a partir daquilo que Deus nos revela, nós tirarmos como lição para as nossas vidas. E um dos princípios que nós encontramos nesse texto, sobretudo no versículo 7, o primeiro que lemos, um dos princípios fundamentais que promovem a verdadeira felicidade dentro do casamento é o elogio. Homem e mulher têm necessidade de elogio. Todos nós, cônjuges, nós temos carências afetivas que precisam ser supridas. E essas carências, elas devem ser supridas dentro do contexto do casamento. Portanto, o elogio é um princípio fundamental. O cônjuge precisa elogiar sua esposa e vice-versa. A sua esposa precisa também olhar para o seu esposo e externar, manifestar a ele elogios, palavras de elogio. Assim como o nosso corpo precisa de alimento, a nossa alma precisa também de valorização, de reconhecimento. E o elogio, ele revitaliza a alma. O elogio, ele unge a cabeça de cada um de nós com um unguento de alegria, com um óleo de alegria. Tonifica a nossa vida, faz com que o nosso relacionamento conjugal, ele tenha um significado. E nós, então, um significado positivo, expressivo, que faz com que esse casamento valha a pena. E nós olhamos para esse texto e encontramos aqui este princípio, o princípio do elogio. O elogio, ele tem um grande poder terapêutico. O elogio, ele cura as feridas, ele fecha as brechas
e dar mais sabor ao casamento. Às vezes nós esquecemos, com o passar dos anos, de tecer elogios para o nosso cônjuge, para a pessoa que Deus colocou do nosso lado, e nós ali diante de Deus firmamos uma aliança testemunhada pelo próprio Deus, selada pelo próprio Deus. Portanto, eu quero destacar, à luz desse texto que lemos, como o primeiro princípio para uma vida a dois, para um relacionamento sadio, à luz da palavra de Deus, o princípio do elogio. A Bíblia diz que o amor do marido, ele santifica a esposa. E esse amor, ele passa pela necessidade de cada um de nós externar a nossa esposa e a esposa externar ao seu marido o elogio. O versículo 9 destaca outro princípio fundamental. Assim diz a palavra no versículo 9: arrebataste-me o coração, minha irmã, noiva minha. Arrebataste-me o coração com um só dos teus olhares, com uma só pérola do teu colar. Aqui nós destacamos um outro princípio, que é o princípio do romantismo. O romantismo, ele é imprescindível dentro de um relacionamento conjugal, porque é justamente o romantismo que dá leveza ao relacionamento conjugal. O romantismo, ele torna a relação gostosa de ser vivida quando nós externamos, manifestamos com as nossas palavras, com as nossas atitudes, o romantismo, sobretudo diante das dificuldades, das intempéries da vida. O casamento, ele se fortalece, porque o romantismo, ele não é algo natural, ele precisa ser cultivado. O romantismo, ele precisa ser nutrido e regado todos os dias. Todos os dias nós precisamos, com palavras, com gestos e sobretudo com atitudes, manifestarmos o nosso romantismo para com o nosso cônjuge, para com a nossa esposa, assim como nós podemos aqui nos refletir. Nós precisamos compreender que, como o romantismo precisa ser cultivado, nós precisamos decidir ser românticos. Precisamos a cada dia tomar a iniciativa de sermos românticos dentro do casamento. O que acontece é que muitas vezes nós vamos deixando que o nosso relacionamento conjugal, ele vá se tornando algo rotineiro. E ao invés de dirigirmos palavras românticas, muitas vezes nós tratamos o cônjuge com palavras duras, com críticas acirradas, maximizando tão somente os defeitos do cônjuge, esquecendo que nós precisamos, ao contrário, minimizar os defeitos e maximizar as qualidades, as virtudes do cônjuge. Portanto, eu lhe convido, à luz da palavra de Deus, se você deseja cultivar o seu relacionamento conjugal de uma forma saudável, de uma forma duradoura e ser feliz dentro do casamento, elogie o seu cônjuge. E não só, mas também seja romântico dentro do casamento. O versículo de número 11 também traz outro princípio. Assim diz a palavra: os teus lábios, noiva minha, destilam mel. Quando nós falamos em lábios, nós remetemos à comunicação, à palavra. E aqui está um terceiro princípio que nós queremos destacar à luz da palavra de Deus que estamos refletindo: a comunicação. O segredo de um casamento feliz é uma comunicação saudável. Nós precisamos prezar e zelar e buscar a comunicação dentro do nosso casamento. Sem uma comunicação harmoniosa, a vida conjugal ela se torna uma prisão. E nós precisamos fazer da nossa vida conjugal um campo de liberdade, não um campo de prisão. Nós não estamos presos dentro de um casamento, mas nós somos chamados a viver a liberdade dentro do casamento. E a construção desta liberdade passa justamente pela capacidade da comunicação. O casal precisa se comunicar. Nós não podemos e não devemos ter segredos dentro do nosso casamento para com o nosso cônjuge. Nós precisamos externar todos os dias, com sinceridade, com transparência, com lealdade, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. Quando um casal, ele vive uma comunicação sadia, saudável, ele tem muito mais forças para superar dificuldades. Do contrário, quando nós
nos omitimos dentro da comunicação e deixamos de manifestar os nossos sentimentos, os pensamentos para com o cônjuge e começamos a ter segredos, ter atitudes não reveladas e passamos de forma velada a viver uma vida sem comunicação, uma vida conjugal sem comunicação, aí nós começamos a sofrer as consequências dentro do casamento. Portanto, eu lhe convido a dentro do seu casamento a conversar sobre os seus sentimentos, partilhe com seu cônjuge os seus sonhos, os seus projetos, os seus propósitos. Quando nós partilhamos, quando nós construímos a comunicação, quando nós priorizamos a comunicação dentro do casamento, nós começamos a desfrutar de uma intimidade que está de acordo com a vontade de Deus. Nós precisamos verdadeiramente buscar a comunicação. Muitos casamentos estão se acabando, muitos casamentos estão esfacelados, prestes a se romper, porque não há comunicação. Porque às vezes o cônjuge, ele se isola, e a Bíblia diz que quando Deus olhou para Adão e viu que ele estava ali sozinho, ele disse: não é bom que o homem viva só. E às vezes, mesmo casados, nós continuamos sozinhos. O homem para um lado, a esposa para o outro, e cada um dentro da mesma casa, dentro do mesmo ambiente, por não partilhar, por não priorizar a comunicação, não conversar, não dialogar, aí nós estamos vivendo sozinhos. Nós não somos baús para guardar os nossos sentimentos, para armazenar os nossos projetos, nossos sonhos. Pelo contrário, nós devemos ser instrumentos de comunicação. Dentro do casamento é imprescindível a comunicação. Aqui eu quero passar para um outro princípio. Já falei do elogio, já falei que esse texto de Cântico dos Cânticos nos fala do romantismo como outro princípio para uma vida conjugal duradoura e feliz. Falei do terceiro princípio, que é a comunicação. E aqui eu quero destacar um quarto princípio, o da fidelidade. O versículo de número 12 fala que jardim fechado és tu, minha irmã noiva minha, manancial recluso, fonte selada. A fidelidade, ela é inegociável dentro de uma relação conjugal. Ela é imprescindível. Sem esse princípio da fidelidade, o casamento ele adoece. E não só adoece, mas sem a fidelidade o casamento ele morre. Ele se acaba. Por isso que a infidelidade conjugal ela tem sido, ao longo dos anos, o principal motivo que leva um casal ao divórcio. Porque a infidelidade conjugal é algo que afeta profundamente o casamento. Quem passou por essa experiência já sabe, e o quão doloroso e quão difícil é perdoar a infidelidade. Mas nós somos chamados, com a graça de Deus, com a ajuda de Deus, com a mão protetora de Deus, buscarmos a cada dia. Nós devemos buscar nos alimentar na palavra de Deus, buscar a proteção de Deus, a graça de Deus para que sejamos casais fiéis. E a fidelidade conjugal, ela passa, antes de tudo, pela nossa fidelidade para com Deus. Quando nós somos fiéis ao Senhor, quando nós buscamos ser obedientes a Deus, nós não temos grande dificuldade de vivermos a fidelidade conjugal. Quando nós abrimos as brechas para a infidelidade dentro do casamento, o casamento ele tende a naufragar, ele tende a se acabar. E as consequências são terríveis, porque as consequências da infidelidade não atingem apenas os cônjuges, mas a família, aos filhos, a comunidade, a igreja. A Bíblia diz que aquilo que Deus uniu, o homem não deve separar. Portanto, esse princípio da fidelidade é muito importante dentro do casamento. E aí nós precisamos, dentro dos nossos ambientes de convivência, no ambiente de trabalho, no ambiente onde nós nos relacionamos com outras pessoas, precisamos ter muito cuidado. Porque às vezes nós achamos que a infidelidade conjugal, ela é tão somente quando ocorre uma relação sexual. Mas não é só a consumação de um ato sexual que caracteriza a infidelidade. A infidelidade passa por pequenas atitudes, por pequenos gestos. O simples flertar,
uma pessoa, paquerar uma pessoa que não é o seu cônjuge, você já está sendo infiel. E isso nós precisamos compreender, que a fidelidade ela se constrói em pequenas coisas, em pequenas atitudes e que passa por todas as áreas da nossa vida. Porque a fidelidade ela traz para o casamento justamente a verdade, a lealdade, a sinceridade. Que Deus possa nos ajudar a sermos fiéis dentro do casamento. Que Deus possa lhe ajudar a você ser fiel para com o seu cônjuge. E aqui eu passo agora para o quinto princípio que à luz desse texto nós podemos extrair, que é o princípio da amizade. Além do elogio tão importante dentro do casamento, além do romantismo, da comunicação, da fidelidade, nós temos um quinto princípio, que é o princípio da amizade. Salomão descreve ao longo desse texto a esposa como irmã, a sua amada como irmã. E o princípio por trás desta expressão é o da amizade. Um casamento feliz, ele se faz com romantismo e com amizade. A paixão que quando nós a temos, ela faz o nosso coração palpitar. A paixão que crepita dentro de nós com uma grande força. Com o passar dos anos, com o tempo, ela vai se acabando. Porque isso acontece com todos. A paixão ela é típica de um casal que se conhece, que se apaixona. Ela, com o passar dos anos, a tendência ela é diminuindo. Mas nós precisamos compreender que dentro do casamento nós precisamos amar o cônjuge. E o amor passa também pela amizade. E o amor é uma escolha. O amor é que nos faz capazes de a cada dia esperar, ter paciência, tolerar, compreender, não desejar o mal do próximo, não tratar o outro com inconveniência. E para que o amor ele exista dentro do casamento, é muito importante essa construção da amizade dentro do casamento. O seu esposo, amada irmã, precisa ser o seu melhor amigo. A sua esposa, meu irmão, precisa ser a sua melhor amiga. Não é o seu colega de trabalho, não é o seu irmão, não é o seu pastor, não é o seu líder espiritual que é o seu melhor amigo. O seu melhor amigo deve ser o seu cônjuge, a sua esposa ou o seu esposo. Quando nós cultivamos a amizade dentro do casamento, nós vamos criando uma plataforma de confiança, de respeito. E quando as dificuldades elas surgem, seja dentro do relacionamento conjugal, seja fora do relacionamento conjugal, aí nós encontramos no outro um apoio, um companheiro, alguém que, na maneira que nós olhamos, na maneira que falamos, o outro já compreende o que precisamos. Isso é resultado de uma amizade construída dentro do casamento. Muitos casais são casados, mas não são amigos. E isso é muito triste dentro de um casamento. O texto que lemos nos ajuda a compreender que nós precisamos ser amigos. Não basta apenas ter uma atração pelo outro, não basta apenas ser um apaixonado, mas nós precisamos amar o outro. E o amor passa justamente por esse companheirismo, por esta cumplicidade, por essa amizade que deve ser vivenciada dentro do casamento. Eu quero terminar essa reflexão lhes falando sobre um outro princípio muito importante dentro do casamento. O versículo de número 15 diz assim: eis fonte dos jardins, poço das águas vivas, torrentes que correm do Líbano. Meus irmãos, existe um princípio fundamental, importantíssimo dentro do casamento, que é o princípio do prazer. O casamento deve ser uma fonte de prazer. O casamento deve ser justamente uma fonte onde você usufrui deste prazer. E, inclusive, o prazer sexual. O prazer sexual deve ser vivenciado dentro do casamento. À luz da palavra de Deus, nós compreendemos que o prazer sexual antes do casamento, ele é pecado. Fora do casamento, ele é pecado. Mas dentro do casamento, ele é uma bênção. Nós precisamos compreender que Deus nos criou
cada um de nós não como fantasmas, meramente espíritos, mas Deus nos criou com corpo. Deus nos criou com corpo. E este corpo, ele traz para as nossas vidas uma sexualidade. Uma sexualidade que, junto com a afetividade, traz para a nossa vida realização, traz para a nossa vida felicidade. Portanto, precisamos compreender, à luz da palavra de Deus, que o sexo foi criado por Deus. E trata-se, portanto, de algo bom, de algo puro, de algo prazeroso, que deve ser vivenciado com alegria dentro do casamento. Ele deve ser desfrutado plenamente dentro do casamento, dentro dos limites do casamento. O sexo no casamento, ele é uma ordenança divina. E eu não ouso em lhe dizer de que quando nós deixamos de vivenciar, de fazer com que o cônjuge usufrua desta fonte de prazer, nós estamos pecando e contribuindo, inclusive, para que o outro peque. Nós não podemos deixar de compreender que a sexualidade é algo importante dentro do nosso casamento. O sexo dentro dos padrões de Deus é uma grande fonte de prazer, e marido e mulher devem beber desta fonte. Deve beber desta fonte porque foi Deus quem assim quis. Foi Deus quem assim desejou. Nós precisamos compreender que dentro do casamento nós somos chamados a saborear essas iguarias desse banquete que a sexualidade nos proporciona. Muitos casais, com o passar dos anos, vão deixando a sua vida sexual em segundo plano, priorizando às vezes projetos de cunho material, se preocupa às vezes muito mais com a vida dos filhos, com o projeto dos filhos, e esquece de vivenciar dentro do casamento a sexualidade. Nós compreendemos, à luz daquilo que Deus nos ensina, de que somos chamados a vivenciar a sexualidade com alegria, com dedicação, não se negando de maneira nenhuma ao outro no que diz respeito a este aspecto constitutivo da nossa vida, a nossa sexualidade. Deus nos colocou do lado de uma pessoa para nós sermos amigos, para nós elogiarmos esta outra pessoa, para nós sermos românticos, para nós nos comunicarmos de uma forma saudável, para vivenciarmos um projeto de fidelidade e também gozarmos do prazer que o sexo traz para nós dentro do casamento. Portanto, creia verdadeiramente que Deus deseja que você seja feliz dentro do seu casamento. Deus se colocou do lado dessa pessoa, dentre tantas mulheres ou dentre tantos homens que existe neste planeta. Deus te colocou do lado desta mulher ou do lado deste homem para você ser feliz com ele. Para vocês, uma vez casados, serem uma só carne. E dentro deste casamento, esta aliança abençoada por Deus, viver um projeto de felicidade. O casamento é um projeto de Deus. Foi Deus que assim quis, que o homem não ficasse só. E as bênçãos de Deus, elas são derramadas sobre um casal que deseja vivenciar o seu relacionamento conjugal na presença de Deus. Chame ainda hoje o Senhor Jesus para abençoar o seu casamento, para estar presente dentro do seu relacionamento conjugal, porque Ele vai lhe ajudar a você ser um cônjuge amigo, sincero, honesto, fiel, amoroso, romântico, e que vai proporcionar ao seu esposo, ao seu cônjuge, ou à sua esposa, à sua cônjuge, a felicidade que Deus tem para, através da sua vida, entregar ao outro. Eu desejo e rogo a Deus neste dia que as bênçãos de Deus sejam sobre o seu casamento e que o Senhor, pela sua infinita graça, pela sua infinita misericórdia, traga para a sua vida conjugal esses elementos, estes princípios tão importantes. Elogie mais, seja mais romântico, seja um exímio comunicador dentro do casamento, seja fiel ao seu cônjuge, seja amigo dele ou dela, e vivencie intensamente o projeto de felicidade, de prazer, que passa também pela questão da sexualidade dentro do casamento. Que Deus lhe abençoe, que Deus abençoe o seu casamento, que a graça de Deus seja sobre o seu relacionamento conjugal, que o amor de Deus possa encher a sua vida enquanto casal,
desse amor ágape, um amor que faz com que transborde em todas as dimensões da sua vida. Que assim seja a vontade de Deus sobre a sua vida, as bênçãos do Senhor sobre a sua vida. É a minha oração, em nome de Jesus. Amém.